Então disse eu: ai de mim que eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, nós vamos hoje entrar num tema muito interessante da palavra de Deus. Uma visão correta de Deus é o tema de hoje. Ela está subordinada ao capítulo 6 do profeta Isaías. Antes de entrar na leitura, eu gostaria de lhe falar aqui um pouco sobre Judá. Judá era o reino do sul. No reino do sul, ela teve 20 reis. 20 reis. Uzias, que significa o Senhor é a minha força, foi um dos maiores reis de Judá. Começou a reinar com 16 anos e reinou 52. Inesperadamente, Uzias morre vitimado pela lepra. E sem seu líder, claro, Judá sofre muito. A insegurança bate à porta dos investidores. O rei que o sucede é um homem íntegro, mas não possui as mesmas habilidades na economia. É um homem íntegro, mas não possui as mesmas habilidades na economia e não possui as mesmas habilidades políticas que Uzias tinha. Assim sendo, os inimigos se fortaleceram e começa a escassez, a insegurança entre o povo. Nesse trágico momento, nesse trágico quadro, Isaías tem uma visão que nós podemos chamar de uma visão correta de Deus. Está no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins por cima dele, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voltou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa viva tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou em teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiaram o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Amém. Irmãos, louvado seja Deus por esses textos. Agora vamos fazer uma dissertação sobre esses textos. Uma visão correta de Deus exalta a sua soberania. É isso que nós encontramos no versículo 1. Isaías diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, certo? Deus, ele está assentado no alto. O trono de Deus, ele é sublime. Isaías contemplou isso. Então, o trono de Deus, esta visão exalta a Deus. No livro Obreiros Evangélicos, a irmã White diz assim, na página 21, quando o Senhor estava para mandar Isaías com uma mensagem ao seu povo, permitiu primeiramente ao profeta que olhasse para dentro dos santos do santuário. Repetidamente, a porta e o véu interior do templo pareceram erguer-se ao ser retirado, e foi permitido contemplar o interior, o santo dos santos,
onde nem mesmo os pés do profeta poderiam entrar. Então surgiu perante ele a visão de Jeová, sentado sobre um trono alto e sublime, e o séquito de sua glória enchia o templo. Em redor do trono havia serafins, como guardas em torno do grande rei, e refletiam a glória que o circundava. Ao ressoarem os seus cânticos de louvor em acentos de profunda adoração, os umbrais da porta tremiam como se fossem abalados por um terremoto. Com lábios nunca poluídos pelo pecado, esses anjos derramavam louvores a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e exclamavam: toda a terra está cheia de sua glória. Então ele teve esta visão maravilhosa, ele recebeu uma incumbência do Senhor, mas o Senhor queria mostrar para ele que, embora Judá estivesse sendo arrastada ao pó com a morte de Uzias, a insegurança, a instabilidade, ele deveria olhar sempre que Deus está no alto, no trono sublime, e que é glorioso o seu trono. No momento em que a nação pensava que Deus virara as costas e o abandonara, Isaías veio assentado no alto e sublime trono. Irmãos, existe um homem na Bíblia que contemplou uma correta visão de Deus. Ele tinha isso também, uma correta visão de Deus. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, Jó 1:21 diz assim: e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó, ele tinha uma visão correta acerca de Deus. Ele disse que Deus era bendito, tanto quando ele dava, quando ele também retirava. Então, nós temos que ter sempre isso em mente, que Deus, ele é justo, ele é bendito, né? Ele é justo. Bom, queridos irmãos, não fica só por aqui. Quando a pessoa tem uma visão correta de Deus, ele enaltece a sua santidade. No versículo 3 de Isaías 6 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele enaltece a sua santidade. É impossível ver a Deus sem ver a sua santidade. É impossível ver a Deus, falar de Deus, sem falar de sua santidade. Mesmo no meio da assolação, da desolação, Isaías contempla a santidade de Deus. Nós precisamos ver que no meio de uma pandemia como nós estamos, nós temos que ver que Deus está sentado no alto e sublime trono, que Deus é santo e devemos enaltecer a santidade de Deus. Bom, irmãos, quem tem uma visão correta de Deus, ele reconhece a fragilidade humana. É isso que está no versículo 5. Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, ai que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei do Senhor, o Senhor dos exércitos. Então, quem contempla a visão de Deus, que tem uma visão correta acerca de Deus, ele reconhece que a sua fragilidade. Lembra que eu falei na escola sabatina de hoje que todos nós precisamos ir para o deserto? É lá no deserto que nós reconhecemos a nossa fragilidade. Os irmãos entendem? É lá no deserto que nós reconhecemos que somos frágeis. Irmãos, Isaías, no capítulo 5 do profeta Isaías, existe aqui 5 ais. E eu gostaria de falar sobre cada um deles. Lê, pelo menos. No versículo 8. Ai dos que ajuntam em casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores sobre a terra. O que Isaías está dizendo aqui é o seguinte:
ai dos egoístas. O primeiro ai é sobre o quê? Sobre quem? Os egoístas. Ai dos egoístas que habitam sobre a terra. Bom, no versículo 11 tem um outro ai. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. O primeiro ai é sobre os egoístas. O segundo ai, sobre os bebedores, os bêbados. Vamos agora para o terceiro ai. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro. Aqui ele está falando sobre a vaidade. Ai dos vaidosos, ai dos pecadores. No versículo 20 diz um outro ai. Ai dos que chamam ao bem, a mal ao bem e ao bem mal, que fazem das luzes trevas, das trevas luz, da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. No versículo 21, vamos ver aqui o outro ai. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar a bebida forte. Vejam só, irmãos. Mas no capítulo 6, tem um outro ai, que é no versículo 5. Ele disse agora, depois de contemplar a santidade de Deus, ele disse, ai de mim. Irmão, quando nós olhamos os outros, olha, ai daquele que bebe, ai daquele que adultera, ai daquele que isso, ai daquele que aquilo. Mas quando nós contemplamos a santidade de Deus, o ai cai sobre quem? Sobre nós. Ai de mim, pois estou perdido. Na meditação de 1959, na página 190, irmão White diz assim, para quem não sabe, é a fé pela qual eu vivo, né? A fé pela qual eu vivo, na página 190. Quando o profeta Isaías contemplou a glória do Senhor, ficou assombrado e esmagado pelo senso da sua própria fraqueza e desvalia, e clamou, ai de mim. Quando nós contemplamos a santidade e o poder de Deus, nós também dizemos, ai de mim. Ela continua dizendo, Isaías denunciar os pecados dos outros. Olha só, Isaías denunciar o pecado dos. Agora, porém, vê-se a si mesmo exposto à mesma condenação que pronunciara sobre eles. Satisfizera-se com cerimônias frias e sem vida em seu culto a Deus. Não soubera disto até que o Senhor lhe dera visão. Quão pequenos lhe parecem agora sua sabedoria e talentos à medida que considera a santidade e a majestade do santuário. Sua visão de si mesmo pode ser expressa na linguagem do apóstolo Paulo, em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Isso quer dizer que Paulo também contemplou a visão correta de Deus. Bom, irmãos, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. E ela tocou em minha boca e disse, eis que isso tocou em teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificar o teu pecado. Mas um dos serafins, a visão, continuação da meditação, a visão dada a Isaías apresenta a condição do povo de Deus nos últimos dias. Recapitulando, a visão dada a Isaías representa a condição do povo de Deus nos últimos dias.
tem o privilégio de ver pela fé a obra que está sendo levada no santuário celestial. E à medida que olham pela fé no interior do lugar santíssimo, veem a obra, percebem que são um povo de impuros lábios. Um povo cujos lábios muitas vezes falam vaidades e cujos talentos não foram santificados e empregados para a sua glória. Bem podem despertar ao contrastarem sua fraqueza e dignidade com a pureza e o encanto do glorioso caráter de Deus. Se, porém, como Isaías, receberem viva impressão que Deus deseja produzir no coração, se humilharem diante de Deus, há esperança para eles. O arco da promessa está por cima do trono e a obra dada a Isaías será executada neles. Então, irmão, nós estamos na mesma situação de Isaías. Isaías contemplou e viu a sua necessidade, a sua fragilidade. E nós temos que, pela fé, entrar no santuário também. Uma visão correta de Deus, irmãos, eu acho que mostra realmente as nossas limitações. Ellen White diz assim, olha, caminhe a Cristo, página 64. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheio de falta parecerei aos vossos próprios olhos, porque vossa visão será mais clara e as vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a sua influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Então, uma visão mais clara de Deus, da visão do caráter de Deus, faz nós refletirmos sobre este ponto, sobre a nossa fragilidade. Bom, não fica só aqui. No versículo 7, mostra que a visão correta de Deus aponta para a sua graça. Como é que diz o versículo 7? Quem pode ler? Versículo 7 do profeta Isaías 6. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Que maravilha! Aqui aponta para a graça de Deus, certo? Lindo esse capítulo 7, esse versículo 7. No Obreiros Evangélicos diz assim, página 23, a brasa viva é um símbolo de purificação e representa também as potências dos esforços dos verdadeiros servos de Deus. Aqueles que fazem uma tão completa consagração ao Senhor, possa tocar-lhe os lábios, é dito, vai para a seara, eu cooperarei contigo. Entende, irmãos? Então aqui está a graça de Deus. Nós precisamos ser tocados com a brasa viva. Quando é tocada a brasa viva com nossos lábios, a nossa iniquidade é tirada, o nosso pecado é perdoado. E aí nós iremos para a seara. Na realidade, irmão, o que eu estou querendo dizer é que para trabalhar aqui no norte desse país, com poucos irmãos como nós temos, e um norte muito incrédulo, somente sendo tocado com a brasa viva, nós poderemos entrar num campo como esse. Os irmãos entendem o que eu falo? Somente sendo tocado com a brasa viva do altar, nós temos condições de entrar. Por quê? Nós vamos receber força e poder espiritual para evangelizar quem quer que seja. Irmãos, em meio aos caos, Isaías recebe o toque da graça perdoadora de Deus. Finalmente, irmãos, uma visão correta acerca de Deus alerta sobre a urgência da missão. Olha só, no versículo 8, quem pode ler? Versículo 8. A urgência da missão. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Incrível como Isaías agora, depois de ter purificado, o Senhor ainda pergunta, quem é que eu vou enviar? Isaías agora não tem outra saída a não dizer o quê? Agora que o meu pecado foi removido, agora sim eu posso ir. Então, Senhor, envia a mim. Irmão, nós precisamos muito desse toque. Não é verdade? Nós precisamos muito desse toque. No Serviço do Cristão está escrito na página 9. A cada cristão é designada uma obra perfeita, aliás, definida. Deus requer que todos sejam obreiros em sua vinha. Vós deveis lançar-vos a obra de que fostes incumbidos e fazê-las fielmente. Se cada um de vós fosse um missionário vivo, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Se cada um de vós fosse o quê? Um missionário vivo. Irmão, na igreja tem muitos missionários, mas não são missionários vivos. O que está chamando aqui a atenção é que a brasa que foi tocada, como era que ela era? Como era que era a brasa? Uma brasa viva, não é verdade? Uma brasa viva do altar. Quando a brasa viva toca nos lábios do missionário, o missionário sai como Isaías, de ser um missionário que estava morto naquela rotina, naquela cerimônia, para se tornar um missionário vivo. E quando ele estava vivo, ele disse, agora envia-me a mim. Irmão, Paulo foi tocado lá no deserto com a brasa viva. Quando ele saiu dali, ele saiu pegando fogo. Ele não tinha mais medo de morte, não tinha mais medo da rejeição, não tinha mais medo de nada. E ele fez o trabalho dele. Eu não sei se os irmãos é do conhecimento dos irmãos, mas Paulo, quando ele foi decapitado, ele recebeu uma visita de um dos apóstolos. Os irmãos sabem quem foi que visitou ele? Não sabe. Irmão, o apóstolo Pedro visitou. Pedro já estava bem idoso e foi visitar ele e conversou com ele antes da morte dele. E Pedro deu muito incentivo para ele. Sabia o que ia acontecer. E Paulo, que estava muito abatido antes, depois da visita de Pedro, Paulo se fortaleceu e deitou e a guilhotina caiu. Mas até hoje, Paulo fala. Interessante. Eu quero dizer para os irmãos que o maior ganhador de almas do mundo continua sendo Paulo. O Martinho Lutero foi convertido com as palavras de Paulo aos Romanos. John Wesley foi convertido com as palavras de Paulo aos Romanos. Entende? Spurgeon foi convertido com as palavras de Paulo aos Romanos. E todas as pessoas grandes que se destacaram no evangelismo foram ganhas por romanos. Paulo ganha almas até hoje. A brasa viva que tocou nos seus lábios fez esse trabalho. Eu quero concluir lendo 2 parágrafos da Pena Inspirada, do Espírito de Profecia, Serviço Cristão, página 9. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para o refrigério de todos e tornando-os os que estão prestes a perecer, ansiosos de beber da água da vida. Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele a quem confiou o conhecimento da verdade para esse tempo. Nem todos podem ir como missionários para terras estrangeiras, mas todos podem, na própria pátria,
ser missionários na família e nos vizinhos. Entre os vizinhos. Então, queridos irmãos, o nosso apelo nesta manhã, e para todos que vão ouvir essa mensagem depois desta gravação, contemplem o Senhor no trono do comando. Contemplem sua santidade. Reconheça a sua miséria espiritual. Sinta a sua graça e abrace a causa do reino de Deus. Louvado seja Deus e que assim possamos fazer. Amém.